chamar contato direto com o Thiago Salazar para falar, é claro, sobre o Corinthians. Boa noite, Salazar. Você está no aeroporto, é isso, né? O que aconteceu aí com o meia Rodrigo Garro no final de semana? Boa noite, Marina. Tudo bem? Boa noite para você, para quem está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, a gente está aqui no aeroporto de Guarulhos justamente porque o Rodrigo Garro está para chegar. O meio-campista argentino vai desembarcar logo mais aqui em São Paulo, como eu disse, no aeroporto de Guarulhos, vai para casa e amanhã vai se apresentar no CT Joaquim Grava junto com os outros jogadores do Corinthians. Aliás, a comissão técnica do Corinthians já se apresentou, já começou a trabalhar para a temporada 2025. Isso é papo para daqui a pouco, porque agora a gente quer explicar para o torcedor como é que ficou a situação do Rodrigo Garro. Bom, para o torcedor corintiano não vai mudar grande coisa, né? O Rodrigo Garro desembarca aqui, vai para casa, descansa, se apresenta e se apresentar condições, principalmente psicológicas, ele vai normalmente trabalhar na pré-temporada e ser utilizado aí desde o início dos jogos aí do Campeonato Paulista, já a partir da segunda quinzena desse mês. Agora, como é que ficou a situação do Rodrigo Garro? Para quem não lembra, resumindo aqui, na madrugada de sábado, em La Pampa, no dia do aniversário dele, ele estava conduzindo uma caminhonete junto com um amigo dele, que é jogador do Emelec, acabou batendo ali, sofrendo uma colisão em uma moto. O motoqueiro chamado Nicolas, de 30 anos de idade, bateu na porta do passageiro, a porta da frente do passageiro, e acabou falecendo, acabou morrendo, e isso gerou toda uma situação complicada para o Rodrigo Garro, que prestou ali socorro ao motoqueiro, que acabou não adiantando muito, né? Acabou falecendo. Depois se apresentou à polícia, participou de uma audiência. E o que ficou acertado? O que ficou acertado é que o Rodrigo Garro vai aguardar a justiça argentina em liberdade. Ele teve autorização para vir para o Brasil, para trabalhar, a carteira dele foi suspensa, ele não pode dirigir nesse período e em breve a justiça deve convocá-lo para ir lá à Argentina para prestar mais algum depoimento, o que for necessário. Ele se colocou à disposição. Segundo o promotor Francisco Cuenca, esse caso deve demorar cerca de 3 meses para ser concluído, muito porque lá a Argentina também, eles também estão naquele recesso forense, né? Só voltam a trabalhar em fevereiro, a justiça nesse sentido de investigação e apuração dos fatos, os magistrados, só a partir de fevereiro que eles voltam a trabalhar. Então, a situação nesse momento é essa. O Rodrigo Garro, existe uma investigação aberta para apurar o que aconteceu no acidente. Rodrigo Garro foi indiciado por homicídio culposo, que é aquele quando não há intenção de matar. Ele foi enquadrado num artigo que fala sobre a condução imprudente e negligente de carro, de veículo automotor. Não houve o agravante por ter sido constatado uma presença de álcool no sangue do Rodrigo Garro, porque a quantidade foi de 0,54 gramas por litro, menos do que o mínimo, que é 1 grama por litro. Então, não houve esse agravante na denúncia, no indiciamento do Rodrigo Garro, e agora ele só tem que aguardar. A investigação agora ela vai em cima de entender onde estava o Rodrigo Garro, onde estava o motoqueiro, câmeras que são da polícia, ali da rua, que são da polícia, que são das autoridades, câmeras particulares, tudo isso aí vai ser colhido agora pelos investigadores para entender o que de fato aconteceu, quem que errou ali naquela situação do acidente. A polícia já confirmou, este promotor já confirmou que o motoqueiro estava sem capacete. E a defesa do Rodrigo Garro diz que ele também estava com o farol apagado, mas isso ainda não foi confirmado pela polícia. Isso é o que diz a defesa do Rodrigo Garro. O que a polícia confirmou é que o motoqueiro, sim, estava sem capacete. Então, tudo isso agora vai fazer parte da investigação, de entender o que aconteceu no momento da colisão. Se for culpado, o Garro pode ficar preso aí de 3 a 6 anos, ou pode sofrer uma multa, ou enfim, depende de que tipo de advertência ele vai sofrer, ou ele pode simplesmente ser absolvido. A questão é como é que o cara vai jogar bola com a cabeça depois de tudo isso que aconteceu e principalmente depois da morte de um rapaz que, por mais que eventualmente esteja errado ali no momento do acidente, com certeza mexe com a cabeça de qualquer um, né, Marina? É isso, Salazar. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade por aí no aeroporto, você chama a gente. E aí, é claro, né, a gente tem que fazer aqui, a gente tem que falar sobre a questão da família. Sempre vai ser os nossos sentimentos para os familiares, enfim, dessa vítima. Mas aqui nós vamos tratar
da parte do jogador, né? Da parte disso que o Salazar disse realmente, de como vai ser possível trabalhar assim, né? Quando uma pessoa se envolve num acidente, infelizmente, que tira a vida de alguém, é dificílimo seguir, né? Primeiro, Marina, só um parênteses em relação a tudo isso. Eu queria expressar aqui a minha indignação com um monte de imbecil que utiliza as redes antissociais para usar de uma rivalidade e atacar uma pessoa, sendo que ninguém sabe ainda, nem a polícia de lá sabe o que de fato aconteceu. Se tem ainda uma investigação, se a perícia vai tirar suas conclusões, se tudo isso ainda está em andamento, como é que você pega a situação tão grave como essa, né, de um ser humano, uma vida perdida, e começa a atacar o cara porque, sabe, porque é do outro time, porque é do Corinthians, tinha que ser. Vi muito isso também. Então, assim, é um negócio que o cara dá nojo de ver certas manifestações e essas redes antissociais que fazem parte da nossa vida, e temos que saber conviver com elas, porque isso faz parte do nosso meio, né? A gente está inserido nisso. Mas, olha, me causa muita indignação ver algumas manifestações. Isto posto, né, parênteses feito, o Garro, claro que pode se afetar muito com isso. Ele vai ter que ter um trabalho muito sério, muito forte em cima dele, na questão emocional, psicológica, para conseguir tocar o seu trabalho e a sua vida, né, junto com a sua família. É evidente que isso abala demais a pessoa. Por mais que ele não tenha culpa, por mais que ele tenha sido 100% inocente, mas o fato de você estar diretamente envolvido num caso em que uma pessoa morreu, então acho que isso é uma coisa que pode ficar para sempre e vai influenciar na vida dele, consequentemente no trabalho. Então vamos esperar que ele consiga se recuperar e tocar a vida em frente aí hoje como jogador do Corinthians. É isso, né, Miller? Olha, Marina, sem dúvida nenhuma, quando a vítima fatal, quando morre uma pessoa, né, a gente lamenta, claro, né, o ocorrido, e ninguém gosta num acidente de matar uma pessoa, sem dúvida nenhuma, o Garro deve estar sofrendo com isso, psicologicamente falando, né? Claro que a perícia agora é para ver se foi imprudência do motoqueiro ou do Garro. O fato de ele estar sem capacete já é uma situação já complicada. Entendeu? Né? Então, independente. Sim, independente, isso é só um detalhe. Exatamente. Então, acho que tem que ver também, Marina, o seguinte, né? Ele vai estar com a cabeça boa para jogar no Corinthians, né? O jogador do Palmeiras que atropelou o Renan, exatamente, lá em Bragança, ele foi embora para a Arábia e continua jogando, quer dizer, então a vida continua para ele, né? E pro Garro vai ser a mesma coisa, né? Isso vai ficar para sempre registrado na vida dele. É uma marca negativa, mas ele vai ter que seguir a vida dele. O Salazar tá lá no aeroporto, né? Para qualquer eventual chegada do Rodrigo Garro, é óbvio que vai chamar a gente caso isso aconteça. Ele que foi liberado justamente porque prestou ali os primeiros socorros, ligou, não fugiu da cena ali, né? Que é sempre muito importante você prestar esse primeiro socorro ali para a vítima, enfim. Mas realmente mexe muito com o psicológico do jogador, né? E ele que, inclusive, esteve aqui conosco há tão pouco tempo. Eu ia falar isso. Eu lamento muito, porque quando você vê que é uma pessoa do bem, uma pessoa de família, estava aqui com as pessoas e um cara assim, sabe? Que você percebe que não tem uma índole de se envolver em confusões, em polêmicas e extravagâncias. Mas acontece, né? Uma coisa que isso pode acontecer com qualquer um, né? Um acidente de trânsito, não importa se a pessoa é boa ou má, acidente é acidente, ninguém escolhe provocar um acidente. Então que ele tenha muita força aí nesse momento, que as pessoas que estão em volta dele consigam também dar o amparo necessário, que a parte psicológica seja tratada aí com os melhores profissionais que puderem participar disso. E vamos aguardar os desdobramentos desse fato, né? É isso, né? E o Corinthians segue aí, então, fazendo também todo esse apoio ao jogador até os fatos serem totalmente esclarecidos. É óbvio, né? Quero saber de vocês, pra gente começar assim de uma forma séria, respeitosa. E o Pogba? Mais ou menos. Capelanes, e o Pogba? Liga pro Ulisses aí. Se vira aí, gordinho. Cada um tá dando uma informação, né? Eu acho que Dia 6 de janeiro, dizem que é hoje. Não, assim, eu tô me baseando muito e me embasando em cima dos repórteres setoristas que cobram o dia a dia do clube. A partir do momento que o Memphis Depay chegou ao Corinthians, eu acho que a gente perdeu um pouco dos argumentos para poder tirar onda, porque já aconteceu do valeu Drogba, valeu Balotelli, valeu um monte de gente.
A partir do momento que o Memphis Depay chegou ao Corinthians, abriu um precedente gigantesco para que outros jogadores, talvez desse mesmo porte, possam chegar. Apesar de eu achar que o Pogba está numa prateleira acima do Memphis Depay. Se o Pogba chegar ao Corinthians, o que eu acho que é plausível, apesar desse imbróglio envolvendo o patrocinador master do Corinthians, que não pode operar no Brasil, pelo menos nesse momento, assim como o do Flamengo, isso está sendo analisado aí, eu acho que há condições. E se chegar, mesmo um ano e meio parado, por todo o problema que ele teve, vai sobrar no futebol brasileiro, vai sobrar. Mas é importante você tocar nesse ponto, e eu ia falar justamente sobre isso com o Chico. Ele está um ano e meio sem jogar bola. Mas, de fato, quando esteve em campo, ele é um cara diferente. Acho que chega para um nível bacana aqui no futebol brasileiro. O torcedor, o rival, sempre zoa porque época de férias, a pré-temporada é assim mesmo. Surgem notícias, especulações, contratações acontecem ou não. Mas chegaria se chegasse, né, Chico? Se chegar, vem como um bom nome, né? Nossa, tá maluco. Esse cara é de uma classe absurda, um dos jogadores, para quem lembra, já tem 7 anos aí a Copa de 2018, mas ele se manteve em alto nível na Europa e não está jogando por uma questão, né, da suspensão do doping e tudo mais. Eu acho que essa restrição está sendo analisada pelo Corinthians também, porque tem a questão envolvendo o patrocinador, que banca parte do salário do Memphis, e tudo bem, se a coisa não acontecer, eu não entro tanto no alarmismo, porque a marca Corinthians é muito grande. Então, saindo um patrocinador, o Corinthians consegue outro. Ainda mais para investir em jogadores midiáticos que expõem a marca, né, do patrocinador de forma global. Você imagina, olha o que o Memphis gerou em termos de notícia na Europa pela performance dele no Corinthians. Um cara que dá a resposta dentro de campo e também um cara que tem uma personalidade, se envolveu com o clube, com a cidade. Então, para o patrocinador foi ótimo. E o mesmo vale para o Pogba, uma estrela mundial. Qual é o patrocinador que não quer ter a sua marca exibida num atleta desse? A questão é, ele só pode jogar a partir de março, depois de 1 ano e meio parado. Então, assim, ele volta a jogar, volta a ficar à disposição em março, e aí deve ter um trabalho ali de pegar ritmo, condicionamento físico ele está fazendo e tudo mais, mas é diferente. Então, talvez ele consiga entrar em campo na sua plenitude, sei lá, março, abril, maio, e aí a gente já está falando de uma pré-Libertadores agora para o Corinthians. Então, eu acho que isso está sendo avaliado. É um investimento altíssimo, né? Ele está pedindo 4 milhões de reais, porque a informação é essa, ele quer, né? É só ver a rede social do Pogba, toda hora é postzinho com camisa do Brasil, né? Do tipo, né? Ele tá dando alguns sinais, então assim, é óbvio, né? Ele tá vendo que o Memphis tá aqui, tá adaptado, o Corinthians vai estar na Libertadores, ele tá sem mercado. Será que é a alegria do Memphis que tá contagiando o Pogba? Pode ser. Torcida, aquela torcida, a torcida original mesmo. A fiel. Pois, Garbi, agora quanto pode chancelar, de fato, a presença do Depay, que chegou pesadão também, precisou entrar num ritmo de jogo ali, de uma forma até mais rápida, porque já estavam questionando a sua presença, mas foi o suficiente. O pouco tempo que ele teve essa reta final de temporada, quando ele entrou no ritmo, ele deu o retorno que o Corinthians esperava e o seu torcedor também. Quanto você acha que pode pesar para não virar meme a chegada do Pogba, graças à presença do Depay? Bastante, Lívia, porque para mim o Depay ele é um sucesso em todas as frentes possíveis no futebol do Corinthians. Em campo, foi um cara que mudou. Depois que ele chegou, o Corinthians começou a jogar muito mais bola. Potencializou outros jogadores também. O Yuri Alberto é um caso perfeito disso, de que não tinha que se preocupar só em ficar lá de centroavante, jogando de costas, então isso mudou bastante. Em marketing, mudou muito. Cara, você para pra ver, todo mundo só falou de Depay. O assunto aqui na América do Sul foi Depay no Corinthians, Depay jogando bem no Corinthians, a faixa dele lá vendendo pra caramba. Então, para mim, é um cara que realmente mudou o patamar do Corinthians na temporada. Aí ele tem no Pogba como um grande amigo. O Depay é um cara totalmente identificado já com o clube, né? De várias ações, com torcida organizada, com os jogadores. Sensacional, assim, o cara abraçou realmente o Corinthians. Voltou corintiano, hein? Jamais. Eu sou... Ronaldo, eu voltei realista. Eu voltei realista. Tá igualzinho o Rames, né? Então, o Rames poderia ter sido os caras. Já rescindiu com esse cara, esquece esse cara. Estamos a 0 dias sem falar não fala mais desse cara. Mas é um cara que deu muito certo. E aí uma marca vendo isso. Pô, o cara deu certo. O clube vendo isso. E um jogador na Europa também vendo isso. Um cara que aqui no Brasil tá com esse carinho gigantesco. Com chances reais de voltar para a seleção agora holandesa, o Pogba com certeza vê com bons olhos. Para mim, eu já falei, a cara do Corinthians, Pogba. O Garbi falou que voltou realista, eu quero saber isso já quando a gente falar sobre o Oscar. Acho que estão colocando o Oscar muito como, nossa, o Raí, o Kaká, voltando para casa. E tipo assim, calma. Ronaldo, só pra gente encerrar o assunto Pogba, é um cara que tá precisando do carinho
da fiel torcida do Corinthians, porque é um cara que está 1 ano e meio parado por conta de doping. Teve toda a história com a seleção francesa. Ele precisa ser abraçado. E ele viu que o Depay foi abraçado e abraçou, né? O Depay vive São Paulo, vive o Corinthians, né? E o que o torcedor corintiano fez com ele nas redes sociais aí. Ele se sentiu abraçado ali já. Imagina ele chegando aqui na arena, vai ter que colocar pelo menos para 80 mil pessoas dentro da arena, porque vai ser um negócio de louco. E esses dois em campo, o Garro, o Yuri Alberto, perdendo gols, fazendo gols. Meu pai do céu, vai ser um Corinthians diferenciado. Eu não tô nem eufórico com a chegada dele. Porque eu não sei se ele vai vir, né? Então eu não posso estar eufórico. Tá iludido, não? Chegar, menina do céu. Agora, uma coisa é certa. Ele já está sendo bem acariciado pelo torcedor. Porque ele está gostando. Sabe. Toda hora ele vai lá, coloca uma coisinha. Ele tá gostando. Ele tá sendo gostando. Ronaldo? Tá sendo criado? Eu tinha deixado passar esse sobe-sol. Menino. Já temos o primeiro sobe-sol da temporada. Quem chega, quem foi? O Pogba chegou já? Ainda não interesse só. Ah, não, tudo é interesse. Mauro Júnior, interesse. Pogba, interesse. Guilherme Arana, interesse. Não viu ninguém, como a gente disse. Tem ninguém. Tem vaga no estacionamento lá, hein, Fernandinho? Que saiu uma turma aí. Pô, mas também quem e não saiu. chegou ninguém. Quem saiu, dá pra falar que saiu ninguém também, né? Porque são Mesmo jogadores. o Fagner? Mas estava muito abaixo. A besteira do Corinthians foi ter renovado com o Fagner, né? Isso todo mundo questiona, 2 anos. Pois é. Será que é por causa do filho dele lá, queriam segurar o moleque lá, que falam que o moleque é gênio lá na base. Mas o tempo do Fagner já tinha no Corinthians, né? Já tinha aquela coisa do... Mas fácil renovar com o filho, né? Desculpa, Thiago. Desculpa, Thiago. O moleque tem 14 anos, Fernando. É mais fácil renovar com o menino, né? Mas eu acho que eu concordo, tinha que ter saído antes já, né? Essa última temporada do Fagner, a gente percebeu, ainda mais pela relação que ele tem com a torcida, né? Pela história que tem com o clube, pela idolatria de boa parte da torcida, a gente percebeu um 2024 meio apagado do Fagner, né? Principalmente nos momentos mais complicados do Corinthians na temporada. É uma fase. Todo mundo tem fase. Não, uma fase, quando você tem uma fase ruim é quando você tem 28 anos, né, Fernando? Quando você tem 35, no caso do Fagner, já é um declínio, né? Então isso tem que ser levado em consideração. E o Fagner tinha um dos maiores salários do Corinthians, né? Mais de R$1 milhão, pelo menos é o que dizem. Mais de R$1 milhão. Vai pagar a meia-idade não tem declínio? Não, você tem fase, porque você fisicamente tem condição de buscar e de se recuperar. Agora, quando você está com 35 já é bem mais complicado, né? E principalmente para um lateral. E novos tem uma ares exigência, também, né? Quanto tempo de clube? 10 anos, acho que desde que ele voltou. Né? Novos ares. Ele começou no Corinthians, depois acho que ele foi pro Vasco, ou depois pro PSV, uma coisa assim. Aí redescobriram ele e trouxeram ele de volta. E novos ares, né? Isso faz bem para todo mundo, principalmente para um jogador de futebol, né? Que é uma profissão que tem milhões de pessoas em cima te cobrando, imprensa cobrando. Acho que vai fazer muito bem para ele. E acho que é isso. Acho que tudo, né? Tem um começo, meio e fim. E acho que a história dele no Corinthians... Então a chuteira foi para dar uma castigada na galera que criticava ele. Porque não precisava. Porque o torcedor Se ele não fica quisesse essa cutucadinha, ele pegava uma chuteira azul, preta, branca. Mas foi justo a verde-limão, a cor da arbitragem lá. E o Fagner também, ele ainda tem 1 ano, porque ele foi emprestado por 1 ano, ainda tem mais um que ele renovou com o Corinthians, né? Então ainda tem mais um para ser discutido se vai permanecer no Cruzeiro. E agora se o cara vai e arrebenta no Cruzeiro? Aí Bom volta. pro Corinthians. Tudo bem, mas e aí quem falou vai? Não, mas agora o Corinthians está ali com o Mateuzinho, tem o Maná. Eu acho que o Fagner não volta para ser titular do Corinthians mais. Tem que se resolver o que vai fazer em 2026. Mas não acredito mais. E aí você estava perguntando das laterais, aí eu acho que lateral esquerda, o Corinthians precisa de mais um jogador. Vai voltar o Palácio lá que não jogou? Mas vai ver, saber né? como é que volta, né? É um risco. Até 1 ano parado. Chegou, fez um jogo e DM, cirurgia, 2, né? E até agora não voltou, então não sabe. Eu acho que na lateral esquerda o Corinthians precisa de um jogador. Acho que agora o Corinthians, contratações ali pontuais, né? Porque o que o Corinthians, a evolução do Corinthians acho que quase na metade do segundo semestre em diante, foi uma evolução muito significativa. E não podemos nos esquecer do trabalho do Ramon Dias. É um grande treinador, é um grande profissional, campeão de Libertadores como jogador, como treinador, finalista de Mundial de Clubes. Então,
é um personagem, é uma figura importantíssima nesse processo de evolução do Corinthians, já começando essa temporada. Aqui, Thiago, disse que ele viu um dos maiores times da história com ele ali, com o treinando aí, o Ramon treinando, que era o River Plate, que ganhou tudo, que era um timaço. Então, em algum momento, talvez tenha se precipitado com o Ramon também, né? Ele fez lambança também, né, Fernandinho? No final da temporada, ele acertou o time, acertou a forma tática do time jogar e o time deslanchou. Essas 9 vitórias aí que conseguiu para fechar o campeonato, que deu a vaga da Libertadores, que deu a vaga da Copa do Brasil, fechou com chave de ouro. Mas até lá foi difícil. Mas ele tinha um outro time na mão, né? Outro time. Realmente outro time, mas mesmo assim, dos últimos treinadores que passaram pelo Corinthians, o trabalho do Ramon é disparado o melhor, comparado com Antônio Oliveira, Mano Menezes e Luxemburgo. Os três O Vitor últimos. não, né? O Vitor fez um bom trabalho. Foi bem. Fez um bom trabalho, apesar dos pesares e da forma como ele saiu, no final da né, Copa do Brasil. terrível, assim, o como ele se comunicou, e muitas vezes como ele se comunicou em outras oportunidades com a torcida do Corinthians de uma forma meio prepotente e arrogante, apesar disso, dentro de campo, e apesar de ter algumas inimizades com o próprio elenco, ele fez um bom trabalho à época. Não é fácil acertar treinador. Por isso que o Botafogo pode ter dificuldade. E quem acerta com treinador e segura há muito tempo é o Palmeiras, cara. É prova que isso funciona. 4 anos. Acho que é o time que melhor está contratando nessa janela. Bom, Tem pessoal, muita é gente... isso aí. Dia 6, segunda-feira, o Corinthians está vivo no mercado, sim, apesar de não ter contratado ninguém até agora. Apenas alguns despachos, vamos dizer assim. O mais caro deles aí é o Fagner, que foi para o Cruzeiro, recebeu uma bagatela aí de 1.200.000 no Corinthians, além de outros jogadores que já não participavam, já não jogavam, mas o Corinthians busca sim reforços no mercado da bola que ainda estão para chegar, tá certo? A gente está vendo o Palmeiras contratar, São Paulo, Santos, Cruzeiro contratando bastante, e o Corinthians, o Fabio Furado sempre deixou bem claro que a prioridade é a manutenção do time e não novos reforços. Neste momento, é claro que vão chegar os reforços, mas é com calma. Tá? O Paul Pogba está vivo ainda, não morreu essa história, a novela ainda não acabou, tá certo? Eu acredito fielmente que até amanhã ele vai responder e o Pogba vai sim vir para o Corinthians. E a notícia do dia é que o zagueiro que foi eleito o melhor zagueiro do Brasileirão publicou no tópico dele de usuário, lá no story do Instagram, um tópico do meu timão. Então é um zagueiro que foi eleito aí o melhor zagueiro, é um angolano, que é o Bastos, né? Joga no Botafogo, jogou muito ano passado, aí foi campeão do Brasileirão, campeão da Libertadores pelo Botafogo. Publicou um tópico do meu timão no stories dele. Ele tem 33 anos, mas é um zagueiro que vem da Angola, ele é muito forte, muito alto, rápido, inteligente, e caberia com uma luva no Corinthians, já que o Corinthians precisa de um zagueiro. O Corinthians está sim atrás de um zagueiro, está correndo atrás de um meia também. Mais para frente vai ver um atacante e um lateral. Tá bom, galera? Então essa é a notícia de hoje. O Corinthians sondou também o Arthur Cabral. Tá? Essa notícia aí do Samir Carvalho. O Corinthians sondou Arthur Cabral e vai tentar um empréstimo do jogador ou a venda, porém a venda, o valor é um pouco elevado. Sabe-se que o salário do Arthur Cabral gira em torno de 2 milhões por mês. E o Corinthians não tem muita grana para ficar injetando em atletas nesse momento. Ainda mais o Arthur Cabral, né, pessoal? 2 milhões é muito dinheiro. Se for por empréstimo, talvez. Aí vamos deixar na mão do Fabinho Soldado e companhia para resolver toda essa situação aí. E é isso, galera. Ótima segunda-feira, ótima terça-feira a todos. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal logo aqui abaixo, curta, comenta, compartilha e vai Corinthians!